Meia nós de novo, eita glória. Queridos, não podemos esquecer, né? O nosso título é O Ofício do Verdadeiro Profeta, Homem de Deus como Vigias. Então, o que acontece aqui? Nós falamos no vídeo passado sobre a situação externa de Ezequiel. Era um prisioneiro em uma situação difícil que ele estava vivenciando. E a sua vocação, ele foi vocacionado por Deus, chamado por Deus para ser vigia e para ser profeta. Mas em um tempo de crise, um tempo de dificuldade, um tempo de luta. Ele ali não iria ser aplaudido. A coisa mais difícil é você pregar para quem está prisioneiro. É você pregar para quem não vai te aplaudir. É você pregar para você não receber recompensa humana. Então, para mim, ser profeta em tempo de crise é a fase mais difícil que o homem vivencia, mas que tem chamada, tem. Então, como ele era vocacionado por Deus, chamado por Deus, no capítulo 12, a primeira coisa que eu aprendo aqui, sua vocação. Ele foi chamado por quem? Por Deus. Capítulo 12, verso 1 diz assim: E disse-me, filho do homem, ponte em pé e eu falarei contigo. Você vê que ele foi vocacionado. Ele foi chamado por Deus naquele tempo, naquela época, para o nome de Deus ser glorificado sobre a vida dele. Só que no meio às crises, meio às provas, meio à dificuldade, meio à tristeza, meio à luta, ele agora poderia prostrar-se, poderia querer desistir, poderia querer voltar. Mas Deus falou o quê? Homem de Deus, ponte em pé e eu falarei contigo. Em segundo lugar, ele foi revestido de poder. O versículo 2 diz assim: Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Você observe que em meio à vocação dele, primeiro ele fica de pé, ele obedece à voz de Deus. Quando ele obedece à voz de Deus, o que é que o Espírito de Deus faz? Se apossa dele, toma a mente dele, toma o corpo dele, ele é revestido de poder no meio da crise, da prova, da dificuldade, da luta. Deus dizendo: a missão não é sua, a missão é minha. Você é vocacionado, escolhido por mim, para meu nome ser engrandecido sobre a sua vida. Era uma missão de vida ou uma missão de morte? Então Deus vai te revestir em tempo de crise, Deus vai te revestir em tempo de dificuldade, Deus vai te levantar em meio às adversidades da vida, porque você será uma voz profética, uma voz de Deus aqui na terra, como Ezequiel foi uma voz no tempo do cativeiro, de dificuldades. Então, se você é aquela pessoa que é meio às intempéries, quer desistir, quer abandonar tudo, levante a sua cabeça. Quem te escolheu, quem te chamou foi Deus. Em terceiro lugar, ele foi enviado por Deus. O capítulo 3, versículo de número 7 narra assim: E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Então não é uma mensagem para pessoas que sabia, para as pessoas que conhecia, mas era rebelde. Mas a mensagem de Deus iria transformar aquelas vidas, independente da forma com que elas pensassem, o que elas quisessem, a visão que elas tinham de Deus. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que levantar a cabeça e dar a mensagem de Deus. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre o quarto tópico. Não saia daí, viu? Inscreva-se em nosso canal e nos siga em nosso Instagram, Manuel.Silva Oficial. Pega o vídeo tudo direitinho para você não perder nada. Deus abençoe.